¿Ruso guarda ruso? Sí. Ábranse, por favor. Sí, bueno, yo no puedo, me Lula. Por favor. El saludo es como complemento ahí. ¿Está bien? ¿Hacen una sola? Sí. Cuando me digan el tipo de... Gracias. Sí. Ahora les molesto un segundito si se sacan una foto solos. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí, por favor. Muchas gracias. ¿Uno más? Uno más. Ahí, presidente. Gracias. Vale. Gracias. Muchas gracias. ¿Permiso? Vamos para acá. Vamos para acá. Sí. Sí. Los señores presidentes encabezan la ceremonia de firma de convenios entre ambas naciones. Los invitamos a tomar asiento. Participan de esta ceremonia las más altas autoridades de la República Argentina y los distinguidos miembros de la comitiva visitante. En primer lugar, se firmará la carta de intención con motivo del proyecto de integración para la producción para la defensa Argentina-Brasil. Firmarán el señor Ministro de Defensa de la República Argentina, Jorge Tayana, y el señor Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. Se firma la carta de intención con motivo del proyecto. ¿Sí o no? Los señores ministros intercambiarán el documento suscripto. Os senhores ministros trocam as assinaturas. Em seguida, temos a assinatura da declaração conjunta entre os Ministérios da Saúde, onde a senhora ministra da Saúde da Argentina, Carla Visotti, e a ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade Lima, assinarão. Conjunta dos Ministérios da Saúde assinam as ministras dos dois países. Você acompanha ao vivo aqui na TV Brasil a transmissão da visita oficial que o presidente Lula faz à Argentina nesta segunda-feira. Neste momento, nós acompanhamos aí a cerimônia de assinatura de atos entre os dois países. A ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, assina um ato, um termo de cooperação com a Argentina, com a sua par, neste momento. O presidente Lula viajou no domingo para a Argentina, esteve reunido na parte da manhã com o presidente argentino, Alberto Fernandes,
e neste momento eles se encontram, portanto, neste local oficial dos encontros presidenciais e dentro de alguns instantes devem fazer a sua declaração à imprensa. Agora fazem a troca trocam as declarações assinadas. das declarações assinadas. E agora temos a assinatura de 2 acordos em matéria de ciência entre os 2 países, com o Programa Binacional de Cooperação Estratégica em Ciência, Tecnologia e Inovação para 2023-2024. Convocamos a ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação da República Argentina, Daniel Firmus, bem como a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, a senhora Luciana Barbosa de Oliveira Santos. Entre os 2 países. Em primeiro lugar, o Programa Binacional de Cooperação Estratégico Argentino-Brasileira em Ciência, Tecnologia e Inovação. Assinam os ministros. Estamos acompanhando a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Argentina durante esta visita oficial que o presidente Lula faz ao país vizinho. É a primeira viagem internacional desde a posse do presidente Lula. Nós vemos a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, assinando com o seu par argentino, o ministro da mesma área, um termo de cooperação bilateral. Tivemos instantes atrás, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, também assinando termos de cooperação entre os 2 países. As assinaturas, os acordos assinados. Se firma a continuación el memorando de entendimiento entre Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre cooperación científica en ciencia oceánica. É assinado a seguir o memorando de entendimento entre os Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre cooperação científica em ciência oceânica. Se realiza entonces el intercambio de los documentos suscriptos. Os ministros trocam os documentos assinados. Tendrá lugar a continuación la firma del memorando de entendimiento sobre integración económica y financiera. Firmará el ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa, y el ministro de Hacienda de la República Federativa del Brasil, Fernando Haddad. Será realizado a seguir a assinatura do memorando de entendimento sobre integração econômica e financeira. Assinam os ministros da Economia, Sérgio Massa e Fernando Haddad. Estamos acompanhando a cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Argentina. Neste momento, o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, juntamente com o ministro da Economia da Argentina, assinam um memorando de cooperação, de integração econômica e financeira entre Brasil e Argentina. Esta cerimônia de assinatura de atos faz parte dessa visita oficial do presidente Lula à Argentina, que teve início oficialmente na manhã de hoje. O presidente Lula visitou um monumento a um herói da independência argentina, depois esteve reunido com o presidente Alberto Fernandes e, neste momento, encontram-se no salão da Casa Rosada, sede do governo argentino, e logo após
assinatura de atos entre os dois países, o presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes devem fazer a sua declaração à imprensa. Os acordos assinados. El siguiente acuerdo a suscribir es sobre cooperación antártica. Para ello convocamos al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Santiago Cafiero, y al señor ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. O seguinte acordo a ser assinado é sobre cooperação antártica. Assinam o ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina, Santiago Cafiero, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Los ministros intercambian el documento suscripto. Os ministros trocam os documentos assinados. Y tendrá lugar finalmente la declaración conjunta con motivo de esta visita oficial por parte de los señores presidentes, el señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y el señor presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, suscribirán la declaración conjunta. Finalmente, será assinado a declaração conjunta por parte dos senhores presidentes. Assinam o presidente da República Argentina, Alberto Fernandes, e o presidente da República Federativa do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Así, en el cierre de esta ceremonia de firma de convenios, los señores presidentes intercambian la declaración suscripta. E para o encerramento, os presidentes trocam os documentos e a declaração assinados. Tiene lugar a continuación la declaración a la prensa por parte de los señores presidentes. En primer lugar, A seguir, será realizada a declaração à imprensa por parte dos senhores presidentes. en primer lugar, las palabras de bienvenida por parte del señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Em primeiro lugar, as palavras de boas-vindas por parte do presidente Alberto Fernandes. Muy bien, buenos días a todos y todas. Quiero contarles que hemos tenido una maravillosa reunión con el presidente Lula y con su equipo. Tivemos uma reunião sensacional com o presidente Lula e com a sua equipe. Estoy seguro que como consecuencia de esta reunión estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas. Tenho certeza que estamos lançando vínculo muito mais profundo do que tínhamos e vai durar por muitas décadas. Todos saben del cariño profundo y la admiración que siento por el amigo Lula. Todos conhecem o carinho e a admiração profundos que eu tenho pelo amigo Lula. Lula es un líder de la región y es un gran estadista. O Lula é um líder regional e um grande estadista. Lo he visto hace ya 20 años iniciar un proceso político en Brasil que sacó a millones de personas brasileras de la pobreza. Eu vi há décadas atrás como ele iniciou um processo que tirou milhões de pessoas da pobreza no Brasil. Lo he visto liderar en los años en que fue presidente también a la región.
Também vi, nos anos que ele foi presidente, como liderava a região. Siento que hoy, cuando Argentina y Brasil cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, estamos dando inicio a otra etapa. Sinto que agora, quando a Argentina e o Brasil estão completando 200 anos de relações comerciais e fraternas, estamos lançando uma nova etapa. Nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos en aquel entonces. Continuam nos vinculando, nos relacionando aos mesmos problemas que nós tínhamos antes. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Pelo Brasil passou o Bolsonaro e pela Argentina passou o Macri. Y los desafíos que tenemos son muy parecidos. Temos desafios muito parecidos. El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones. O primeiro deles é consolidar a democracia e as instituições. Quiero que sepas, querido amigo, que desde Argentina vamos a estar siempre a tu lado y no vamos a dejar que ningún delirante ataque a la democracia y a las instituciones de Brasil. Quero que você saiba, querido amigo, que a Argentina sempre estará ao seu lado e não permitirá que algum delirante ponha em perigo as instituições brasileiras. No vamos a dejar que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular. Nós não vamos permitir que nenhum fascista se aposse da soberania popular. Nos conocemos hace muchos años y sabemos bien que nuestros pueblos no quieren odio, quieren libertad y quieren diálogo. Nós nos conhecemos há muitos anos e sabemos que os nossos povos só querem viver em paz e não querem o ódio. Nuestros pueblos quieren bienestar y justicia y para eso vamos a seguir trabajando todo este tiempo, mi querido amigo. Os nossos povos querem bem-estar e justiça e vamos continuar trabalhando nesse sentido, querido amigo. Si hay algo que tenemos en común con el presidente Lula es nuestra imagen de la necesidad de integrar a la América Latina. Uma visão que temos em conjunto com o presidente Lula é precisamente a necessidade de integrar a América Latina. Hemos hablado primero de la integración mayor de nuestros países. Primeiro falamos sobre a integração dos nossos países. Hemos hablado después de fortalecer, hacer más eficiente y potenciar el Mercosur. Falamos depois de fazer mais eficiente, potencializar e incrementar a importância do Mercosul. Hemos hablado también de volver a poner en marcha el UNASUR. Também falamos sobre voltar a colocar em andamento a Unasul. Y hemos hablado también de aprovechar la reunión de mañana para escucharnos a todos los líderes del continente en la reunión de CELAC, siempre con el propósito de favorecer la integración de la región. E também chegamos a um acordo de conversar amanhã com todos os líderes do continente nesse sentido, de fortalecer a visão hemisférica, a missão continental. Esa integración debemos concretarla en todos los conceptos. E essa integração deve ser implementada em todos os conceitos. Tenemos su historia que nos unen, tenemos que profundizar nuestros vínculos culturales. Temos uma história que nos une e temos que aprofundar os nossos vínculos. Tenemos que trabajar en la mejor calidad de la salud de nuestros pueblos. Temos que trabalhar pela melhor qualidade de saúde dos nossos povos. Debemos trabajar también en organizar un entramado energético que garantice el desarrollo de nuestros pueblos. Também temos que trabalhar pela interconexão elétrica e energética que vincule e melhore a vida dos nossos povos. Hemos hablado de la posibilidad de que el gas de vaca muerta llegue a Brasil. Também conversamos sobre a possibilidade de que o gás de vaca muerta chegue até o Brasil. Así como la electricidad de Brasil llega a nosotros. Assim como que a eletricidade brasileira chegue a nós. Como siempre, le agradezco al querido presidente Lula siempre el apoyo que ha dado a Argentina en materia de sus reclamos sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Sempre agradeço ao presidente Lula ter nos apoiado no nosso reclamo pela soberania das Ilhas Malvinas. Nosotros creemos que la América Latina y también el Atlántico Sur es una zona de paz. Nós acreditamos que a América Latina e também o Atlântico Sul é uma zona de paz. Y para eso trabajamos. E nós trabalhamos nesse sentido. Querido Lula, esta es tu casa. Querido Lula, a casa é sua. Nos hemos visto en momentos difíciles.
Nós nos encontramos em momentos difíceis a ver e en voltamos momentos muy gratos. a nos encontrar em gratos momentos. En mí tenés un amigo incondicional, Você tem um amigo incondicional em mim. pero tenés millones de amigos y amigas en Argentina. E você tem milhões de amigos e amigas na Argentina. Te queremos, te respetamos, te valoramos enormemente. Nós gostamos de você, te valorizamos e te consideramos único. Hace uso de la palabra a continuación el señor presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Querido companheiro e amigo Alberto Fernandes, presidente da nação argentina, e sua companheira Fabiola Yanez, Querido compañero y amigo presidente Alberto Fernández y su compañera Alberta Jain, minha querida companheira Janja, mi querida compañera Janja, meu querido companheiro Santiago Cafiero, ministro de Relações Exteriores e Comércio da querido Argentina, compañero Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, companheiro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, compañero Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, embaixador do Brasil na Argentina, embajador de Brasil en Argentina, embaixador da Argentina no Brasil, embajador de Argentina en Brasil, companheiros ministros e ministras da Argentina, compañeros ministros y e ministras companheiros e companheiras ministros do Brasil que fazem parte da minha delegação. que integran mi delegación. Hoje não é dia de falar do acordo, do protocolo que meus ministros assinaram aqui e do acordo que o presidente Alberto Fernandes e eu assinamos. Hoy no es día de que hablemos sobre los acuerdos que firmaron nuestros ministros y el que firmamos nosotros. Certamente vocês terão acesso a todos os documentos que foram assinados. Seguramente se les entregarán todos los documentos que fueron firmados. Hoje é um dia de celebração entre o Brasil e a Argentina. Hoy es un día de celebración entre Brasil y Argentina. Primeiro, de agradecimento. Primero de gratitud. Eu não esqueço nunca o gesto que o companheiro Alberto Fernandes fez quando foi ao Brasil me visitar, quando eu estava na Polícia Federal. Jamás olvidaré el gesto que tuvo el compañero Alberto Fernández al visitarme cuando yo estaba detenido en la Policía Federal. Não esqueço nunca a solidariedade do povo argentino. Jamás olvidaré la solidaridad del pueblo argentino. Eu quero de público dizer obrigado, companheiro, Quiero decir públicamente gracias, compañero, por todo o carinho que você demonstrou naquele momento difícil por todo el cariño que demostraste en aquel difícil momento e pelo carinho que você tem demonstrado nessa nova relação entre Argentina e Brasil. y por todo el cariño que has mostrado en esta nueva relación entre Argentina y Brasil. Também celebração, porque quando eu ganhei as eleições em 2003, o primeiro país que eu visitei foi a Argentina. También es una celebración porque el primer país que visité cuando gané las elecciones en el 2003 fue Argentina. En ese entonces, na época, eu queria fazer um gesto para os brasileiros e para os latino-americanos. en aquel momento quería hacer un gesto para los brasileños y para los latinoamericanos, De que nós iríamos construir uma relação privilegiada com a América do Sul e com a América Latina. de que íbamos a construir una relación privilegiada con Latinoamérica y Sudamérica. E penso que nós vivemos o mais importante período de relações entre dois países, como nós vivemos no nosso primeiro mandato. Y creo que vivimos el momento más importante de relación entre los dos países durante ese primer mandato. A minha pequena relação com Dualde, Mi breve relación con a Dualde, minha relação com Kirchner mi relación con Kirchner e a minha relação com a companheira Cristina foi uma relação efetivamente privilegiada. y mi relación con la compañera Cristina fue efectivamente una relación privilegiada. Eu lembro o presidente Alberto,
que quando eu vim fazer a primeira visita ao presidente Dualde, a relação comercial entre Brasil e Argentina era de apenas 7 bilhões de dólares. Recuerdo cuando vine a hacerle una visita al expresidente Dualde, la relación comercial entre Brasil y Argentina era de solamente 7.000 millones de dólares. 8 anos depois, quando eu deixei a presidência, já era 39 bilhões de dólares. 8 años después, cuando dejé la presidencia, era de 39.000 millones de dólares. E no governo da presidenta Dilma, nós ultrapassamos os 40 bilhões de dólares. Y en el gobierno de la presidenta Dilma fuimos más allá de los 40.000 millones de dólares. Isso foi muito importante, porque historicamente o Brasil vivia de costa para a América do Sul e de frente para a Europa. Eso fue muy importante porque Brasil vivía de espaldas a Sudamérica y mirando hacia Europa. E a gente pôde construir uma relação tão forte que a Argentina passou a ser o terceiro parceiro comercial do Brasil. Logramos construir una relación tan fuerte que Argentina llegó a ser el tercer socio comercial de Brasil. Eu lembro do acordo entre Brasil e Argentina do setor automotivo. Recuerdo el acuerdo entre Brasil y Argentina del sector automotriz. O que significou de crescimento de produção e de geração de emprego para os dois países. Lo que representó de crecimiento y generación de empleo para los dos países. E eu lembro que foi o momento mais promissor de toda a nossa querida América do Sul. Recuerdo que fue el momento más promisorio de toda nuestra historia de Latinoamérica. Nunca o sonho daqueles que morreram há 2 séculos atrás e que sonhavam em construir uma grande nação latino-americana chegou tão próximo como nos momentos que nós governamos esses países. Jamás el sueño de aquellos que gobernaron hace 200 años nuestra región llegó tan cerca de convertirse en una realidad como en esa época de nuestros gobiernos. Hoje eu estou aqui para dizer ao presidente da Argentina, hoy estoy acá para decirle al presidente de Argentina, para dizer aos ministros argentinos, para decirle a los ministros argentinos e dizer à imprensa argentina e à imprensa brasileira y a la prensa argentino y que brasileña hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada. que hoy recuperaremos una relación que jamás debería haber sido detenida. A minha presença como primeira viagem feita depois da minha eleição a um país estrangeiro Mi visita como primer viaje realizado a un país extranjero después de haber ganado las elecciones y haber asumido como presidente, é para dizer ao meu amigo Alberto Fernandes es para decirle a mi amigo Alberto Fernández que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada de 2 países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo. que vamos a reconstruir aquella relación que teníamos de paz, de crecimiento, que teníamos para relanzar nuestras relaciones. Os nossos empresários já compreendem e precisam compreender cada vez mais o peso e o que a Argentina significa para nós. Nuestros empresarios ya lo entienden y deben entenderlo cada vez mejor el peso que tiene Argentina para nosotros. Os empresários argentinos precisam compreender o que significa o Brasil para uma boa relação Brasil-Argentina. Los empresarios argentinos deben entender qué significa Brasil para una buena relación entre Brasil y Argentina. As nossas universidades precisam estar mais próximas, Nuestras universidades deben estar más cercanas, porque uma boa relação não é apenas a relação comercial, porque una buena relación no es solo comercial, é também a relação científica e tecnológica, también es la relación é científico-tecnológica, também a relação cultural también la relación cultural e, sobretudo, a relação política. y principalmente la relación política. Portanto, eu quero dizer para vocês, Por lo tanto, quiero decirles, com muito orgulho, con mucho orgullo, de que estou de volta
para fazer bons acordos com a Argentina, que volví para hacer buenos acuerdos con Argentina, para compartilhar da construção daquilo que falta ser construído, para compartir la construcción de lo que falta construir, para ajudar com que a Argentina e o Brasil possam crescer economicamente, para ayudar que Brasil y Argentina puedan crecer económicamente, que o nosso povo possa voltar a ter condições de ter moradia, para que nuestros pueblos puedan tener condiciones de tener vivienda, para garantir que o nosso povo possa comer pelo menos 3 vezes ao dia, para asegurar que nuestros pueblos puedan comer por lo menos 3 veces por día, para garantir que o nosso povo possa voltar a estudar, a trabalhar e ter acesso à cultura. para que nuestros pueblos puedan volver a estudiar, a trabajar y tener acceso a la cultura. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. Argentina terminó el 2022 en una situación privilegiada, Não apenas na economia, na política, mas no futebol. no solamente en política y economía, sino también en el Eu, fútbol. pela primeira vez, torci para a Argentina ser campeã do mundo. Por primera vez hinché porque Argentina fuera campeona del mundo. Eu achava que o Messi não poderia terminar a carreira dele sem ser campeão do mundo. Porque creía que Messi no podría terminar su carrera sin ser campeón del mundo. Foi, ¿Lo fue? tá bom, ¿Está ok? chega. Listo, ¿eh? Agora Se tem terminou. que ser a vez do Brasil. Ahora le toca a Brasil. Por último, eu queria dizer a vocês Para terminar, quiero decirles que eu estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino que en realidad estoy pidiendo disculpas, perdón al pueblo argentino por todas as grosserias por todas las groserías que o último presidente do Brasil, que el anterior presidente de Brasil, que eu trato como genocida, que yo digo que es un genocida, por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, por la falta de cuidado y la falta de responsabilidad que tuvo todas as durante la ofensas que pandemia, ele fez ao companheiro Alberto por todas Fernandes las Argentina. ofensas que le dijo al compañero Fernández. Um país que tem a grandeza do Brasil, Un país que tiene la grandeza de Brasil, um país que tem a extensão territorial que tem o Brasil, un país que tiene la extensión territorial como país que Brasil, tem 16.000 quilômetros de fronteira com a nossa querida América do Sul, un país que tiene 6.000 kilómetros de frontera con nuestra querida país que é Sudamérica, maior economicamente, un país que es mayor, más grande, que é maior económicamente, industrialmente, que es más grande industrialmente, não tem o direito de ficar procurando inimigos. no tiene el derecho de buscarse enemigos. Nós precisamos construir amigos, Tenemos que construir amigos, construir parceiros. construir socios. E por isso eu quero afirmar Alberto Fernandes, Y por eso quiero afirmar, meu Alberto amigo e Fernández, presidente da Argentina, amigo y presidente de Argentina. o Brasil está outra vez de braços abertos Brasil nuevamente está de para brazos abiertos acolher para os acoger companheiros argentinos a los compañeros argentinos. no negócio, En los na negocios, cultura, en la cultura, no futebol en el fútbol e na manutenção da relação de amizade y en el que nós mantenimiento temos há de la tantos relación anos. de amistad que tenemos desde hace tantos Graças años. a Deus, os argentinos voltaram a Santa Catarina. Gracias a Dios los argentinos volvieron a Santa Sabe? Catarina E eu espero que um dia conheça o meu estado de Pernambuco y espero que algún día conozcan a mi e os estado de argentinos Pernambuco possam adentrar ao Nordeste brasileiro y puedan conocer para el fazer nordeste turismo. brasileño. Posso- Puedo prometerte algo. Quando terminar o meu mandato, Cuando termine mi mandato, a relação com a Argentina será a melhor relação entre todos os países da América do Sul e da América Latina. la relación entre Brasil y Argentina será la mejor relación que No puede que yo existir tenga entre los países de preferencia Sudamérica solo y por la Latinoamérica. Argentina. No por una sola cuestión de preferencia É por porque a Argentina. Argentina é um país grande. Es porque Argentina es un gran país. A Argentina já foi a quinta economia do mundo. Ya fue la quinta economía del mundo. A Argentina tem conhecimento científico e tecnológico. Argentina tiene conocimientos científicos y A tecnológicos. Argentina é um país que tem uma quantidade de universidades de primeira linha extraordinária. Argentina es un país que tiene una enorme cantidad de universidades de primera línea. Aliás, eu quero agradecer às Dicho sea de universidades paso, argentinas, Quiero agradecerle a las universidades que só argentinas nesse país porque solo en este eu país acho que eu recebi 11 títulos de doutor honoris creo que causa. me dieron 11 títulos de doctor honoris causa aquí. 8 numa única vez. 8 en una única E, oportunidad. portanto, eu sou grato
Por lo tanto, E é agradezco. por essa grandeza da Argentina, Y por esa grandeza de Argentina. é por essa y importância da es por esa Argentina, importancia política e econômica, política y económica que tiene Argentina, que eu posso afirmar para vocês. que puedo afirmarles. Hoje é o começo de uma nova história. Hoy es el comienzo de una nueva historia. Estejam certos Estén seguros que a Argentina será tratada com carinho e com respeito que ela sempre mereceu. Argentina se la tratará con el cariño y el respeto que siempre se mereció. Que nem o futebol será motivo de nos dividir, Ni el fútbol nos dividirá, porque os interesses econômicos dos nossos torcedores porque los intereses económicos de nuestros hinchas são maior son más importantes do que os dirigentes dos nossos países. que los de nuestros países. Caro companheiro Alberto Fernandes, Querido compañero Alberto Fernández, que Deus te abençoe que Dios te bendiga e que você possa cumprir aquilo que o povo argentino espera de você. y que puedas cumplir lo que el pueblo argentino No que espera de depender ti. do Brasil, De lo que dependa de Brasil, pode ficar certo, tener la nós seguridad seremos parceiros que seremos socios todas as horas. en todas las cosas. Luego de las palabras de los señores presidentes, damos paso a las preguntas por parte de la prensa. Agora serão ouvidas perguntas por parte da imprensa. En primer lugar, Kennedy Alencar de la Red TV de Brasil. Em primeiro lugar, Kennedy Alencar, da Rede TV do Brasil. Bom dia, presidente Fernandes. Boa tarde, presidente Lula. Eu faço uma pergunta aqui em nome do grupo de jornalistas que acompanha a visita. E uma pergunta para os dois, a expectativa dos dois em assuntos econômicos. Eu faço uma pergunta em nome do grupo de jornalistas que acompanha a visita do senhor ao presidente Fernandes. A pergunta é para a expectativa econômica dos dois. Há um assunto, presidentes, que é o assunto da moeda comum. Eu pergunto, há um interesse dos dois países em se criar uma moeda comum no estilo do euro, numa substituição no futuro do real e do peso, com política monetária comum? ¿Hay un interés de crear una moneda común al estilo del euro? Ou seria mais um sistema de pagamentos com garantias reais, um mecanismo com uma moeda virtual? ¿O sería más una moneda virtual, un mecanismo de pagos? Ou, se a fase 1 é o sistema de pagamentos com a moeda virtual, e depois a fase 2 vem a nova moeda, e se ela será o SUR? Essa é uma pergunta. Si la primera etapa va a ser una moneda, después una moneda común, ¿cómo son las etapas del lanzamiento de esta moneda? E, por último, na questão do gasoduto entre Argentina e Brasil, se chegou a uma decisão de o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiar tanto os serviços de engenharia quanto a compra de equipamentos. Ou se a decisão de financiamento é só sobre compra de equipamentos. También se pregunta si, respecto al gasoducto, si el BNDES va a hacer la financiación de todo el tramo o solo de los caños. Essa pergunta é para mim? Para os dois. Para os dois? Sim, por favor. Se quiser, eu abro primeiro. Você viu? Eu falo primeiro. Você viu que quando eu quero, eu sei falar espanhol. Você viu aqui? Quando quiero, sé hablar español. Se eu soubesse tudo que o jornalista perguntou, eu seria ministro da Fazenda e não presidente da República. Si yo supiera todo lo que preguntó el periodista, O que eu yo sei sería ministro de Hacienda y no presidente. é que Brasil e Argentina já fizeram uma pequena experiência de fazer negócios na moeda dos nossos países. Yo sé que ya existió una experiencia entre Brasil y Se não me Argentina falha de a hacer memória, negocio foi em entre nuestras 2008. monedas. Si no me equivoco, fue en el E nós 2008. estabelecemos que os argentinos poderiam comprar pagando em sua moeda e o Brasil En que poderia comprar establecimos que pagando los na sua moeda. argentinos podían pagar en su moneda y los brasileños en Foi la uma suya. experiência muito tímida, porque a nossa decisão não foi impositiva, ela era optativa. Fue una decisión muy tímida, una experiencia pequeña, porque no era algo impositivo, sino que era opcional. E não foi uma coisa que fluiu com a força que nós imaginávamos. Y no tuvo la influencia que nosotros esperábamos. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda
Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países de comercio exterior y transacciones entre los dos países que seja feito numa moeda comum, que se haga en una moneda común, a ser construída que se construya com muito debate e com muitas reuniões. después de mucho debate y después de muchas reuniones. Isso é o que vai acontecer. Eso es lo que va a suceder. Agora eu vou dizer o que eu penso. Se dependesse de mim, Le voy a decir qué pienso. Si a dependiera de gente mí, teria tendríamos comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, comercio exterior siempre con la moneda de los para que a otros gente países, não precise ficar dependendo do dólar. no para nosso que no estemos dependiendo del dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? ¿Por qué no Por intentar que crear não una moneda tentar común criar entre uma los países moeda del comum entre os Mercosur, países do BRICS? como se intentó hacer con los países del BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creo que eso va a suceder E eu acho que é necessário que aconteça. y creo que es necesario que suceda, Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar. porque hay países que a veces tienen dificultades en adquirir E você dólares. pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio que os bancos centrais, sabe, todo mês ou de quanto tempo quiser, façam um acerto de conta Y se para pueden que os dois países establecer possam continuar acuerdos fazendo negócio. que después los bancos centrales fijen el tipo de moneda para hacer el intercambio comercial. Eu não estranho a curiosidade que uma discussão como essa apresenta. No me es extraña Porque la tudo que é la novo, curiosidad que tiene Tudo que é ese novo tema. Todo lo causa nuevo estranheza. causa extrañeza. E eu acho Esse que extraño. tudo que é novo precisa ser testado. Creo que todo lo que es nuevo debe ser probado, Porque a gente não pode, no meio do século XXI, porque no podemos en el medio del siglo XXI continuar fazendo a mesma coisa que nós fazíamos no século XX. seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el siglo XX. Então, Deus queira que os nossos ministros da área econômica Entonces, Dios quiera que nuestros ministros Os del área presidentes dos económica, bancos centrais, los presidentes de los bancos centrales, tenham a inteligência tengan la a inteligencia, la competencia e a sensatez necessária y la sensatez necesarias para que a gente dê um salto de qualidade para que demos un salto de nas nossas calidad relações comerciais en nuestras e relaciones financeiras. comerciales y financieras. A segunda coisa, com relação ao financiamento. Lo segundo, respecto a la financiación. O jornalista que fez a pergunta El periodista que hizo la pregunta é dos melhores jornalistas brasileiros. es e uno de mais los bem mejores informado. periodistas brasileños E ele sabe perfeitamente bem y sabe muy bien do orgulho que eu tenho e que eu tinha el orgullo que tengo y tenía quando o Banco de Desenvolvimento Brasileiro cuando el BNDES tinha muito mais recurso para financiar do que o Banco Mundial. tenía muchos más recursos para hacer financiaciones que el Banco Mundial. Ele sabe do orgulho que eu tinha quando a gente poderia financiar uma obra num país da América do Sul, Sabe el orgullo que teníamos cuando Num podíamos país financiar africano. una obra en un país de Sudamérica porque o de é isso Latinoamérica. que os países maiores têm que fazer, Porque eso deben hacer tentando los auxiliar países más grandes. os países que têm menos condições em determinados momentos históricos. Ayudar a los países que tienen menos condiciones en determinados tengo momentos certeza históricos. Y estoy seguro Que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto. que los empresarios brasileños tienen Eu interés en el tenho gasoducto. interesse que os empresários brasileiros têm interesse nos fertilizantes que a Argentina tem. Seguramente están interesados en los fertilizantes que tiene Argentina. Eu tenho certeza que os empresários brasileiros têm interesse no conhecimento científico e tecnológico. Seguro que los empresarios brasileños están interesados en el conocimiento científico y E se há tecnológico que interesse Argentina dos tiene. empresários, Y si hay interés de los se há empresarios, interesse do governo, si hay interés del gobierno, e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, y tenemos un banco de desarrollo eu para quero eso, dizer quiero que decir nós vamos criar as condições que vamos a para crear fazer o las financiamento condiciones para que a hacer gente la puder fazer financiación para ajudar para no gasoduto ayudar al argentino. gasoducto. De vez em quando, no Brasil, A veces en Brasil nós somos criticados se nos critica por pura ignorância. por pura ignorancia. Pessoas que acham que não pode haver financiamento de
para outros países. Que personas que creen que no puede haber financiación de ingeniería para otros países. E eu acho não só que pode, No solo creo que sí se puede, como é necessário o Brasil como que es necesario que Brasil ajudar todos os seus parceiros. ayude a todos sus socios. E é isso que nós vamos fazer Es lo que vamos a hacer dentro das possibilidades dentro de las posibilidades econômicas do nosso país. económicas de nuestro país. O BNDES é muito grande. BNDES es muy grande. Durante a crise de 2008, Durante la crisis del 2008, se não fosse o BNDES e os bancos públicos, si no fuera por el a economia BNDES y brasileira los bancos teria quebrado. públicos, hubiera quebrado la economía brasileña. Foi graças ao financiamento de 500 bilhões de dólares Gracias a la financiación de reais 500.000 millones de reales que o 100.000 millones BNDES de dólares colocou para financiamento do nosso crescimento econômico, aplicados por el BNDES para inversión en nuestro que o país, Brasil que Brasil foi o último país a entrar na crise fue e el o primeiro a último sair da país crise. a entrar en la crisis y el primero en salir de ella. No atual governo, ao invés de fazer investimento, El actual gobierno, en vez de hacer inversión, o BNDES teve que devolver ao Tesouro Nacional el BNDES tuvo que devolverle al Tesoro Nacional 360 bilhões de reais, 360.000 millones de reales que poderia ter sido investido na indústria, que se podrían haber invertido en industria, nas estradas, nas en ferrovias, rutas, nos en portos, ferrovías, aeroportos, en puertos y aeropuertos, mas que não serviu para nada pero que no sirvió de porque o nada governo não soube como utilizar. porque el gobierno no supo utilizarlos. É isso, Es esa la respuesta. companheiro jornalista. Compañero periodista, Não quero falar seu nome para não valorizar no demais. quiero decir tu nombre para no valorarte demasiado. Bueno, de verdad que me dejó muy poco para decir. Ya creo que Deixou todo lo ha pouco dicho. para falar. De todas maneras, lo que sí creo es que es muy interesante la reflexión que Lula ha hecho. O que sim acredito que essa reflexão que o Lula fez é muito interessante. He terminado de leer en este verano el libro de Mariana Mazzucato, que a todos recomiendo, Eu acabei de ler o livro da Mariana Mazzucato, que recomendo a todos. que explica básicamente, se llama Misión Económica, Chama-se Missão Misión Economía, Econômica. y en verdad pone en evidencia la crisis del sistema capitalista en el mundo. Na verdade, o que faz é apresentar a crise do sistema capitalista. Y explica cómo están cambiando las cosas. Y Explica como as coisas lo estão que antes mudando. eran localizaciones de empresas fuera de los países, As buscando mejores localizações das costos, empresas fora dos empresas países, americanas, alemanas que se radicaban en China para producir. americanas, alemãs, que se tinham sede na Hoy China están para viviendo un produzir. proceso de lo que ella llama deslocalización, E que es agora volver existe a o traerlas processo de a sus países de deslocalização, que é origen. voltar a trazer essas fábricas. Si algo ha dejado en evidencia la pandemia y el tiempo reciente, Se existe uma coisa Es que a la pandemia deixou em evidência, injusticia del sistema capitalista são as mundial injustiças do y sistema del sistema capitalista, financiero mundial. o sistema fundamentalmente. financeiro mundial. Solamente piensen ustedes que 10 seres humanos, 10 Pensem você que personas, 10 seres humanos tienen exactamente el mismo patrimonio que el 40% de la población mundial. têm exatamente o mesmo patrimônio que 40% Si da eso no população irrita mundial. nuestras conciencias, Se entonces isso não estamos irritar as en un nossas problema. consciências, estamos em um problema. Y la verdad, es cierto lo que acaba de decir Lula, la verdad es que no sabemos cómo podría funcionar una moneda común. É verdade entre que o Lula Argentina y acabou de Brasil. dizer, não sabemos como funcionaria uma moeda comum entre a Argentina e o Y Brasil. tampoco sabemos cómo funcionaría una moneda común en la región. Nem sabemos como funcionaria uma moeda comum na região. Pero lo que sí sabemos es cómo funcionan las economías dependiendo de monedas extranjeras para poder comerciar. Mas sim sabemos o que acontece com as economias nacionais tendo necessidade de funcionar com moedas estrangeiras. Y sí sabemos lo nocivo de todo eso. E sabemos como isso é nocivo. Así es que yo celebro esta vocación del gobierno de Brasil Eu en comemoro general y del presidente Lula en particular. Essa ocasião do governo brasileiro e principalmente a visita do presidente Lula. Si no nos animamos a cambiar, seguiremos padeciendo los mismos males. Se nós não tivermos a coragem de mudar, vamos continuar padecendo os mesmos males. Y es necesario que profundicemos el vínculo entre Brasil y Argentina, É preciso aprofundar os vínculos entre o Brasil e a Argentina, porque ese vínculo es el que va a motorizar a toda la América del Sur.
porque é esse vínculo que vai motorizar todas as relações da América Latina. Respecto de la posibilidad de que el BND se financie, es una decisión que obviamente está en manos de Brasil, pero que me alienta mucho lo que acaba de decir el presidente. Como o presidente disse e acaba de dizer, o que me encoraja muito, a decisão de que o BNDES faça a financiação está em mãos do Brasil. Le comenté que la semana anterior estuve visitando las obras de la primera parte de ese gasoducto que une Vaca Muerta con el centro de la provincia de Buenos Aires. Na semana passada, eu visitei as obras do primeiro tranche do gasoduto que une Vaca Muerta com o centro da província de Buenos Aires. Y que tenemos que licitar cuanto antes el segundo tramo. E temos que licitar imediatamente o segundo tranche. Para aprovechar la inercia de la construcción de esta primera etapa. Para aproveitar a inércia da construção da primeira etapa. Y tratar de rápidamente llegar al punto de unión que es Uruguayanas y poder empezar a pasarle gas a Brasil si lo necesita. E rapidamente chegar a esse ponto de união e transpassar o gás que o Brasil precisa. Máxime cuando ambos países estamos viviendo el problema que genera el declino de producción de gas por parte de Bolívia. E mais quando os nossos dois países estão sofrendo a declinação da produção de gás da Bolívia. Así que yo creo que vamos a avanzar muy bien. Então eu acho que vamos avançar muito bem. Creo que nos entendemos mucho mejor porque los dos gobiernos entendemos la importancia de la banca pública. Acho que nós nos entendemos muito melhor porque os dois governos entendem o papel que os bancos públicos têm. Yo no sé qué es lo que pasa en Brasil, pero a nosotros el BNDES solo nos causa envidia no tenerlo. Eu não sei o que acontece no Brasil, mas aqui na Argentina nós só temos inveja do BNDES. Es una herramienta de crecimiento increíble. É uma ferramenta de crescimento sensacional. Que la han sabido aprovechar durante muchos años. Que soube ser aproveitada durante longos anos. Eso es todo. É isso. Damos paso a la siguiente pregunta. Les pedimos por favor que recuerden que solo una pregunta por medio. Se trata de Martín Fernández de Radio Ciudad de Argentina. A próxima pergunta é de Martín Fernández da Argentina. Buenas tardes a ambos mandatarios. Primero, un agradecimiento al presidente Lula por el comentario que hizo sobre la Selección Nacional de Fútbol. Es una opinión que compartimos los argentinos. Muito obrigado ao presidente Lula pelo comentário sobre a seleção argentina. É uma expressão que nós, quase todos os argentinos, compartilhamos. Y en segunda instancia, a ambos mandatarios, la pregunta es acerca de la controversia que se ha generado por la visita de los presidentes Nicolás Maduro y el presidente de Colombia a nuestro país, de Cuba a nuestro país. A seguinte pergunta é sobre a polêmica que existe pela visita agora na reunião do CELAC do presidente da Venezuela e de que outro país? Cuba. E de Cuba. A polêmica a respeito da polêmica pela visita à Argentina dos presidentes de Cuba e da Venezuela. Preguntarles si está pensado mañana, durante el encuentro de la CELAC, buscar algún tipo de diálogo para que haya una salida democrática a lo que ocurre en Venezuela, y al presidente Alberto Fernández puntualmente si está confirmada la visita de Nicolás Maduro a nuestro país, teniendo en cuenta que según nos comentaron los colegas brasileros, se ha caído la bilateral que tenía programada el presidente Lula con Maduro. A pergunta é, está confirmada a visita de Maduro, já que, segundo o que comentaram os colegas brasileiros, não haverá a bilateral que o presidente Lula tinha programado com ele amanhã, e se amanhã, na reunião da CELAC, será buscada uma saída democrática para esses países. Muchísimas gracias. La primera observación que hago es que la cumbre de CELAC que se realiza mañana es una cumbre que reúne a países de Latinoamérica y el Caribe. A primeira questão é que a reunião de amanhã da CELAC é uma reunião que reúne países da América Latina e do Caribe. Y por lo tanto, todos los países miembros están invitados. E, portanto, todos os países membros estão convidados. Nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos tenerlo. Nós não temos nenhum poder de veto, nem queremos ter. Con lo cual, la verdad, la inquietud por la presencia del presidente de Cuba o de Venezuela está más en algunos medios que en los miembros de la CELAC. E, portanto, a presença dos presidentes de Cuba e de Venezuela é mais uma inquietação
de alguns meios de comunicação da Argentina de que uma inquietação dentro da CELAC. Para ser coherente con lo que digo, Para ser coerente com o que eu digo, en la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles, na reunião da Cúpula das Américas, cuestioné que en la organización hayan excluido a Cuba y a Venezuela porque eran países miembros de eu la Cumbre de las questionei que Américas. tivessem sido excluídos Cuba e Venezuela porque eram países membros da CELAC. Y que en todo caso en esos ámbitos es donde hay que debatir lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Em todo caso, são nesses fóruns onde devem ser debatidos o que acreditamos certo ou errado. Por ahí tuvo en cuenta, pero Argentina, desde que nosotros llegamos al gobierno, se hizo parte del grupo de contacto. Não sei se isso é levado em conta, mas desde que nós assumimos, a Argentina faz parte do grupo de contato. La Argentina trabajó junto a Michelle Bachelet como alta comisionada de Naciones Unidas, reclamando que en Venezuela los derechos humanos sean respetados. A Argentina trabalhou junto com a Michelle Bachelet, autocomissionada das Nações Unidas, para que fossem respeitados os direitos humanos na Venezuela. Como parte del grupo de contacto, hace pocos meses atrás, con el presidente Macron y el presidente Petro, há poucos meses atrás, com o presidente Macron e Petro, citamos a las partes de Venezuela, gobierno y oposición, convocamos para as que partes da reanuden el diálogo. Venezuela, governo e oposição, para que existisse um diálogo. Y tal vez no lo tengan presente, pero ese diálogo ha sido bastante fructífero. De hecho, se han llevado el proceso electoral que tiene Venezuela, se ha llevado respetando todas las reglas, sin cuestionamientos, y el oficialismo perdió distritos claves, como el distrito donde había nacido Hugo Chávez. E não sei se isso está sendo levado em conta, mas todo o diálogo foi muito frutífero e, a partir das eleições, por exemplo, a oposição perdeu o distrito Chaves como onde tinha nascido Chaves. Digo todo esto porque la preocupación que debemos tener nosotros es favorecer el diálogo entre los venezolanos. A nossa preocupação deve ser pelo diálogo entre os venezuelanos. Que los venezolanos recuperen la convivencia democrática, que os venezuelanos y sus derechos recuperem sean a respetados. convivência democrática Y sus derechos sean respetados. e os seus direitos sejam respeitados. Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé qué hará. Eu não tenho nenhuma notícia Perdão, que o presidente Maduro não venha. No venga, pero no sé qué hará. ¿Había otra pregunta? ¿Había una segunda parte de la pregunta o era esto? Sí, me contestó las dos cosas. Perfecto. Tudo respondido? Eu me sinto, e acho que esse é o papel meu nesse mandato. Eu me sinto e da creio que mi presidência do papel Brasil, en este mandato frente a la presidencia de Brasil, eu, se puder, eu serei um construtor de paz. si puedo, constructor de la paz. Porque eu aprendi na minha vida política, Porque en mi vida política aprendí, fazendo negociação entre patrão e empregado, haciendo negociaciones entre empleados y patrones, que quanto mais você conversar, que cuanto más charles, mais você tem chance de chegar a um acordo. más oportunidades tenés de llegar a un acuerdo. Dia 21 de dezembro, 21 de janeiro de 2003, El 21 de diciembre del 2013, eu tinha 21 dias de presidência do Brasil. 2003, tenía 21 días de presidencia en Brasil. E nós fomos à posse do presidente Guterres na Colômbia, Y fuimos no Equador. a la asunción del presidente de Ecuador. E lá nós nos deparamos com um conflito na Venezuela, Y allí nos encontramos con un conflicto en Venezuela, entre a oposição e o presidente Chávez. entre la oposición y el presidente Chávez. Naquele dia, nós construímos a ideia de criar um grupo de amigos da Venezuela para negociar a boa relação democrática. Aquel día construimos la idea de crear un grupo de amigos de Venezuela para promover el diálogo democrático. E nós conseguimos. Y lo logramos. Teve o referendo. Hay un referéndum. O Chávez ganhou. Ya Chávez ganó.
e depois me parece que a oposição não aceitou e na outra eleição não quis nem participar do processo eleitoral. La oposición no aceptó ese acuerdo Agora, y después no quiso ni participar en las siguientes elecciones. Eu vejo muita gente pedir compreensão ao Maduro. Veo que muchas personas le piden comprensión a Maduro. E essas pessoas se esquecem de que eles fizeram uma coisa abominável para a democracia. Y ellos se olvidan que se hicieron cosas abominables contra la democracia. Que foi reconhecer cara que não era presidente, que foi reconhecer tipo que não era presidente, que não havia sido eleito como presidente, que foi o Guaidó. Que foi Guaidó. E esse cidadão ficou vários meses exercendo o papel de presidente sem ser presidente. Esse sujeito estuvo vários meses exercendo o papel de presidente sem ser presidente. Até as reservas em ouro da Venezuela depositadas num banco inglês. Hasta las reservas de oro venezolanas depositadas en un banco inglés. Foi esse cara que foi dada a garantia desse dinheiro. A él se le dio la garantía de ese dinero. Então eu fico me perguntando. Entonces me pregunto. Quem é que está errado? ¿Quién está equivocado? Eu penso que nós deveríamos ter duas coisas na cabeça. Creo que deberíamos tener dos cosas en la cabeza. A gente permitir com muita tranquilidade. Permitir muy tranquilamente. Que a autodeterminação dos povos fosse respeitada em qualquer país. Que la determinación personal de los pueblos sea respetada en todos los países. Da mesma forma que eu sou contra. Así como estoy en contra. A ocupação territorial como a Rússia fez da Ucrânia. De la ocupación territorial rusa en Ucrania. Eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Estoy en contra de muchas intervenciones e injerencias en el proceso venezolano. E para resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. Y el problema venezolano se solucionará con diálogo. E não com bloqueio. Y no con bloqueos. A gente vai resolver com diálogo. Vamos a solucionarlo con diálogos. E não com ameaça de ocupação. Y no con amenazas de ocupación. A gente vai resolver com diálogo. E não com ofensas pessoais. Lo vamos a solucionar con diálogo y no con ofensas personales. O Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com a Venezuela. Brasil vai restabelecer relações diplomáticas com Venezuela. Nós queremos que a Venezuela tenha embaixada no Brasil. Queremos que Venezuela tenha embajada em Brasil. Que o Brasil tenha embaixada na Venezuela. Que o Brasil tenha embajada em Venezuela. E vamos restabelecer. E restabeleceremos a relação civilizada. La relación civilizada. Entre dois estados autônomos. Entre dos estados livres, autónomos. Independentes. E independientes. E toda vez que tiver que fazer alguma crítica, e sempre que se deva fazer alguma crítica a algum companheiro, eu ao invés de criticar, eu prefiro dar um conselho. Eu, em vez de criticar, prefiro dar um conselho. E posso dizer a quem fez a pergunta. E posso dizer a quem hizo a pergunta. Nós já conseguimos uma vez. Já lo logramos uma vez. E vamos conseguir outra vez. E lo vamos a lograr novamente. E a Venezuela vai voltar a ser tratada normalmente. E Venezuela será tratada como todos normalmente. Os países querem ser tratados. Como todos os países querem ser tratados. O que eu quero para o Brasil, lo que quiero para Brasil, eu quero para Venezuela. También lo quiero para Venezuela. Respeito. A minha soberania. A mi soberanía. E respeito à autodeterminação do meu povo. Y respeto a la autodeterminación de mi pueblo. Com relação a Cuba, sobre Cuba, eu acho que a criação da CELAC foi uma inspiração. Creo que la creación de extraordinária. Fue una inspiración extraordinaria. Porque é a primeira reunião entre países. Porque es la primera reunión entre países que a gente faz na América Latina que hacemos en Latinoamérica sem a participação de outros países, sin la participación de otros países, sobretudo Estados Unidos e Canadá. Principalmente de Estados Unidos y de Canadá. É só América Latina de verdade, América do Sul. Realmente Latinoamérica. E eu acho que é um espaço extraordinário. Creo que es un espacio extraordinario. Para que a gente possa discutir, para que podamos discutir, aprender e ensinar e enseñar. Com que os outros possam aproveitar as coisas boas que nós fazemos. Que os outros puedan disfrutar de las cosas buenas que hacemos. E resolver conflitos. E solucionar conflictos. É possível. É possível. E é o único fórum internacional que Cuba participa. Foro internacional en el que participa Cuba. E eu tenho orgulho. Estoy orgulloso participado da construção desse fórum. De haber participado en la construcción de dicho foro. E tenho foro. muito orgulho dos cubanos participarem. E tenho mucho E eu espero que também logo
Espero que pronto Cuba possa voltar a um processo de normalidade, Cuba pueda volver a un proceso de normalidad, que se acabe o bloqueio a Cuba, que já dura mais de 60 anos, y que se termine el bloqueo a Cuba, que ya tiene más de sem 60 nenhuma años, necessidade. sin ninguna necesidad. Porque os cubanos, Porque los cubanos eles não querem copiar o modelo do Brasil. no quieren crear el modelo brasileño, Eles não querem copiar o modelo americano. no quieren copiarle el modelo a Estados Eles querem Unidos, fazer o modelo deles. quieren hacer su propio modelo. E quem é que tem alguma coisa a ver com isso? ¿Y quién tiene algo que ver con eso? Portanto, o Brasil, Por lo tanto, Brasil, sobretudo o Brasil, principalmente Brasil, e os países que compõem a CELAC, y los países de CELAC têm que tratar Venezuela e Cuba com muito carinho. deben tratar a Venezuela y a Cuba con E mucho naquilo cariño. que a gente puder ajudar En lo que a podamos resolver ayudar os seus problemas, a solucionar nós sus vamos problemas, ajudar. los ayudaremos. Mas eu estou convencido que a CELAC vai ser uma coisa muito importante para a América Latina. Algo muy importante Eu para Latinoamérica. não sei se o Maduro vai vir. No sé si vendrá Maduro. Eu tinha uma audiência com ele Yo hoje, tenía una reunión hoy con él às 16 horas. a las 16 horas. Mas eu fui informado que talvez ele não Se me venha. informaron que capaz que no Vai viene. ficar por outra oportunidade. Lo haremos en otro momento. Eu espero que dentro de 2 meses Espero que dentro de 2 meses a gente tenha resolvido o problema da embaixada em Cuba hayamos solucionado el e problema vamos de la voltar embajada à en Cuba. normalidade. E volvamos- Ou melhor, eu espero que 2 meses a gente Esperemos- tenha resolvido a normalidade diplomática com a Venezuela. Que se haya resuelto la normalidad diplomática con E eu Venezuela espero que daqui a alguns meses rápidamente a Venezuela esteja se recuperando economicamente. y en pocos meses Venezuela se Que o recupere povo económicamente venezuelano que está fora da Venezuela possa voltar para a Venezuela y el pueblo venezolano que está fuera de Venezuela pueda volver e o povo brasileiro que está na Venezuela, se quiser, pode voltar para o Brasil. y el pueblo brasileño que está en Venezuela, si quiere, Mas puede o volver a dado Brasil. concreto é que o Brasil não Pero lo quer concreto inimizade com nenhum país. Es que Brasil no tiene enemistad con ningún E país. se a gente puder construir Y si podemos construir acordos dentro de cada país, acuerdos dentro de cada país, nós vamos ajudar. ayudaremos. E o Brasil tem um papel importante a jogar nisso. Brasil tiene un importante rol en ello. Portanto, me parece que Cuba vem Me parece que Cuba viene. muito importante para nós. Eso es muy importante para E nosotros. quem sabe na outra o Maduro compareça, Y tal vez o en la que siguiente será muito reunión importante para nós. venga Maduro Eu y sei- eso será muy importante para Eu nosotros. sei que eu vou a todas, porque eu acho que essa participação Yo sé do algo, presidente da República é o que pode consolidar que esa um representación novo que hacen los modelo de presidentes desenvolvimento para a de América do Sul e para la a América República Latina. hacen es lo que puede considerar Nós un nuevo desarrollo para la não región. nascemos para ser pobre. No nacimos para ser pobres, Nós queremos ser desenvolvidos. queremos ser desarrollados, Nós queremos crescer economicamente. queremos crecer económicamente. A nossa gente, ela não quer ser miserável, ela quer ser de classe média. Nuestra gente no quiere ser miserable, quiere ser E de é clase para isso media. que nós temos que lutar. Y por eso debemos luchar, Para esse povo viver dignamente na para que América el pueblo Latina. viva dignamente en Latinoamérica. Isso é possível. Y eso es posible. Nós já conseguimos uma vez no Brasil. Ya lo logramos una vez en A Brasil. Argentina já conseguiu. Argentina también ya lo logró. E a gente vai conseguir outra vez. Y lo vamos a lograr nuevamente. E eu espero que a Venezuela e Cuba Y espero que Venezuela y Cuba façam aquilo que quiserem hagan lo que hagan e nós não temos que nos meter. y nosotros no debemos meternos. La siguiente pregunta para Rafael Sibila de TV Globo. Gabriel Sibila, da TV Globo. Olá, presidente Lula, muito boa tarde. Nós tínhamos, só um dado aqui, nós tínhamos sido avisados, a democracia é democracia. Democracia Nós es tínhamos democracia. avisado que eram Nos duas habían perguntas brasileiras e avisado duas que eran argentinas. Dos preguntas Com brasileñas y essa dos já são argentinas. 4 que nós estamos Con estas respondendo, son 4 que estamos contestando. porque cada jornalista duplicou a sua capacidade de Cada perguntar. periodista duplicó las Prometo que preguntas será que apenas tenía. uma. Boa tarde, presidente Lula. Boas tardes, presidente Alberto Fernandes. Vou fazer a pergunta definida pelos colegas jornalistas presentes aqui, que é em relação à troca de comando. No dia 8 de janeiro, o presidente Alberto Fernandes foi um dos primeiros a prestar solidariedade ao Brasil por conta dos atos golpistas. O senhor, na semana passada, fez a troca de comando do Exército e já havia dito algumas vezes que havia um clima de desconfiança.
Em entrevista à colega Silvia Colombo, o presidente Alberto Fernandes disse que aqui na Argentina, dificilmente esse episódio teria acontecido porque o exército argentino está alinhado às instituições democráticas. O senhor acredita... Sobre o cambio de ministro no exército... Você fala mais alto um pouco. Sim, senhor. La pregunta es sobre el cambio de ministro en el ejército. Usted, presidente Fernández, fue el primero en solidarizarse con el presidente Lula después del día 8 pasado y justamente usted le dijo a Silvia Colombo de Folha de São Paulo que eso no hubiera pasado en Brasil por el tipo de militares, la idiosincrasia militar en la Argentina. Eu te confesso, querido, que eu não entendi a pergunta. Porque ele ainda não fez a pergunta. Ele não fez a pergunta ainda, presidente. Não tem pergunta? Está vindo agora. Vem agora, vem agora. Depois presidente, de tudo isso, agora que vai sair a pergunta. Agora vem. Gostaria de saber se esse clima de desconfiança com a troca do comando do Exército se acabou após fazer a troca na semana passada, já que o senhor havia dito que havia esse clima de desconfiança e que agora o Exército brasileiro está alinhado às instituições democráticas do Brasil. Obrigado. Si ese clima de desconfianza en el ejército brasileño se terminó a partir del cambio en el comando del ejército. ¿Usted quiere hablar primero? A ver, creo que la pregunta no era esencialmente para mí, era para el presidente. La pregunta no era para mí. Igual lo único que quiero aclarar es que la pregunta que me hizo la periodista del Folia era que era si yo temía que algo así podía pasar en Argentina. A pergunta le era dije se terminantemente que existia no. temor de que isso acontecesse na Argentina. Le dije terminantemente que no. Eu disse definitivamente que não. Le dije que las Fuerzas Armadas Argentinas hoy están absolutamente consustanciadas con la institucionalidad argentina. Que as Forças Armadas Argentinas estão totalmente consubstanciadas com o processo democrático argentino e a sua institucionalidade. Que además nosotros estamos absolutamente comprometidos con revitalizar y darle otro impulso a las Fuerzas Armadas después de la tragedia argentina. E nós, depois da tragédia argentina, nós estamos totalmente consubstanciados em dar um novo impulso ao investimento nas Forças Armadas Argentinas. Y hay un dato que yo siempre rescato, que no sé si la periodista lo habrá transcripto. E existe um dado que eu sempre lhe recordo, mas não sei se soy, levam isso em conta. Soy el primer presidente de la democracia. Eu sou o primeiro presidente da democracia que tiene toda la cúpula militar formada por oficiales que salieron en la democracia. Que eu tenho toda a minha cúpula militar integrada por militares que foram formados durante a democracia. Sé del compromiso de nuestros militares y tengo Conheço absoluta o compromisso confianza en ellos. dos nossos militares e tenho total confiança neles. O que eu vou falar aqui não é só para os militares. O que eu vou dizer acá não é só para os militares. Eu penso que todas as carreiras de Estado... Creo que todas as carreiras de Estado... não pode se meter na política no exercício da sua função. Durante o exercício de suas funções. Porque essa gente tem estabilidade. Porque estas pessoas têm estabilidade. Essa gente não pertence a nenhum governo. Não pertencem a nenhum governo. Essa gente pertence ao Estado brasileiro. Pertencem ao Estado brasileiro. Portanto, eles precisam aprender a conviver democraticamente com qualquer pessoa que esteja no governo. Devem aprender a conviver democraticamente. O Itamaraty, por exemplo. Ele não tem que servir ao Lula. Não tem que servir a Lula. Ele tem que servir qualquer outro presidente. Tem que servirlo a qualquer outro presidente. E assim vale para os militares. E o mesmo passa com os militares. Aconteceu um fenômeno no Brasil. Sucedeu um fenômeno no Brasil. Se você pedir para que eu explique, eu não sei explicar. Se me pedis que lo explique, não sei como explicar. Mas o Bolsonaro conseguiu. Pero Bolsonaro logrou a maioria em todas as forças militares. Em todas as forças militares. Da polícia dos estados. De la polícia de cada estado. A polícia rodoviária. A la polícia viária. Uma parte da polícia militar. Uma parte da polícia militar. E uma parte das forças armadas. E uma parte das forças armadas. Isso é reconhecido por qualquer cidadão que faça política no Brasil. Isso lo reconhece qualquer cidadão que haga política em Brasil. Nós agora temos um papel de muita responsabilidade. Agora temos um rol de muita responsabilidade. Que é fazer com que o país volte à normalidade. Que é fazer que o país vuelva à normalidade.
e as forças policiais e as forças militares voltem à normalidade. y que las fuerzas militares y policiales vuelvan a la normalidad. Eu escolhi comandante do Exército. Elegí un comandante de ejército. E não foi possível dar certo. Que no funcionó, no fue Eu posible. tirei e escolhi outro comandante. Tuve que elegir a otro. Que tive uma boa conversa com o comandante. Y tuve una buena charla con él. E ele pensa exatamente. Y él piensa exactamente. Com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. Lo mismo que yo he dicho sobre las Fuerzas As Armadas. Forças Armadas não servem a político. Las Fuerzas Armadas no sirven a un político. Ela não existe para servir a político. No existen para servir a un político. Ela existe para garantir a soberania do nosso país. Existe para asegurar la soberanía de nuestros países. Sobretudo contra possíveis inimigos externos. Principalmente contra enemigos externos. E para garantir tranquilidade ao povo brasileiro. Y para asegurar la tranquilidad al pueblo brasileño. E fazer outras coisas. Y hacer otras cosas. Em função de desastres que possam acontecer no nosso causas país. De desastres está naturales, claro por ejemplo. O papel na Constituição. Eso está muy claro en la Constitución brasileña. Está muy bien escrito eso. Não tem artigo que diga de acordo com a regulamentação. Está tudo regulamentado. Está todo reglamentado, no hay ningún artículo que diga lo contrario. O que aconteceu? Lo que sucedió é que o Bolsonaro não respeitou a Constituição. Es que Bolsonaro no reconoció la Constitución. Respeitou as Forças Armadas. Y se insertó en las Fuerzas Armadas. E eu tenho certeza que nós vamos colocar as coisas no lugar. Estoy seguro que vamos a recomponer las cosas. O Brasil vai voltar à normalidade. Brasil volverá a la normalidad. As Forças Armadas vão cumprir com seu papel. Las Fuerzas Armadas O cumplirán Poder su papel. Executivo vai cumprir com seu papel. Todos cumplirán su O Poder rol. Legislativo vai cumprir com seu papel. El Poder Legislativo cumplirá su E papel. assim o Brasil vai ficar bem. Y a Brasil, así Brasil estará bien. Pregunta a cargo de Sofía Rojas, de la agencia Noticias Argentinas. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente Fernández, presidente Lula. Mi consulta va dirigida a ambos mandatarios y es si pueden brindar su visión y su análisis acerca del futuro político de la Argentina, teniendo en cuenta el impacto del triunfo del presidente Lula en la región y a sabiendas de que el 2023 es un año electoral aquí en el país. Muchas gracias. A sua visão a respeito da situação política argentina a partir da sua vitória. Eu estou pedindo algum tempinho para você falar pouquinho mais alto. Eu estou tentando, presidente, estou tentando. Os senhores, a sua visão sobre a situação política argentina a partir da sua vitória e levando em conta que 2023 é um ano eleitoral aqui na Argentina, né? Olha, eu não gosto de dar palpite sobre a política de outro país. No me gusta hablar sobre la política de otros países. Não é correto, sabe, a gente dar palpite sobre a política. Não é a correto única que coisa que eu posso dizer é que quando o Alberto Fernandes ganhou as eleições na Argentina, eu fiquei muito feliz. Lo que puedo decir es que cuando Alberto Fernández ganó las elecciones argentinas me puso muy contento. Não sei se ele será candidato à reeleição ou não. No sé si será candidato a reelección. Não sei quantos candidatos vão disputar as eleições da Argentina. No sé cuántos candidatos o qué otros candidatos disputarán las elecciones. Lo único que espero é que a Argentina não permita que a extrema-direita ganhe as eleições aqui. es que Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones. Isso é o que eu desejo. Es lo que deseo. Porque a extrema-direita não deu certo em nenhum país que governou. Porque la extrema derecha no funcionó en ningún país que gobernó. Portanto, eu espero que o povo argentino, por lo tanto, espero que el pueblo argentino, na sua inteligência, não permita, en su inteligencia, no permita que aconteça desastre político eleitoral aqui na Argentina. Desastre aquí en Argentina a nivel electoral. É isso que eu penso. Es lo que creo. Cuando hay un mandatario. Eu normalmente não falo sobre política argentina quando existe um mandatário estrangeiro. Alguien tan importante como Lula. E mais ainda quando é tão importante quanto Lula. Pero la verdad dijo lo que yo pienso mucho mejor que yo. A verdade, ele disse muito melhor do que o que eu penso. Muchas gracias. Muito obrigado. Hasta aquí esta declaración de prensa de los señores presidentes de la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Los presidentes se retiran de este salón
Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. Tá aí, você acompanhou ao vivo a declaração à imprensa dos presidentes do Brasil e da Argentina durante esta visita do presidente Lula ao país vizinho. Brasil e Argentina fecharam acordos neste encontro de hoje de cooperação em áreas como saúde, ciência, tecnologia e inovação e integração econômica e financeira. Essa é a primeira viagem internacional desde que Lula assumiu o mandato presidencial.